Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo pastor Gideão, a quem me deu a honra de estar hoje trazendo essa palavra para a família Ágape, né? Unção Ágape. Eu quero dizer para você que é um desafio muito grande não falar sobre superando o medo, mas falar isso em 10, 20 minutos, né? Precisaríamos aí de 3 horas, 4 horas para poder falar com muito fundamento sobre os aspectos dos medos, os tipos de medo, como você superar, etc. Tal. Vamos resumir ao máximo. Acompanhe comigo, por gentileza. E compartilhe esse vídeo, você que vai estar assistindo agora na sua casa ou na sua igreja. Marque outras pessoas que precisam também superar o medo que está vivendo, seja ele qualquer na sua vida. O Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, ele publicou dados preocupantes sobre o medo, pois segundo a pesquisa, cerca de 25%, não é 5 nem 0,5, é 25% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade, ou seja, vivem o tempo todo com medo de alguma coisa. E pelo levantamento, irmãos, paz meus senhores, que foi realizado por esse Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos, esse número é 10 vezes maior do que era há 30 anos atrás. Eu posso resumir para você que cada dia mais estamos ficando medrosos. Aqueles que não tinham medo passam a ter, e os que já tinham começam a ter muito mais ainda. O medo se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade e hoje, infelizmente, faz parte da vida da maioria das pessoas que dependem de psicólogos, dependem de remédio, que vivem transtornos psicológicos, que vivem em ansiedade profunda, pessoas que não saem de suas casas, pessoas que têm medo de túnel, fobia disso, pânico de tudo. Eu não estou aqui falando que é errado você ter medo, não. Até porque o medo é uma espécie de estado de alerta. E é muito importante para a nossa sobrevivência o medo. A ausência do medo, por exemplo, pode expor uma pessoa a situação de risco sem ela se tocar que aquilo pode ter consequências devastadoras na sua vida. Por exemplo, você está no último andar de um prédio, você começa a andar assim na beirada, sem o medo, você vai andando ali naturalmente como se aquilo não corresse risco nenhum. Compreende? Sem o medo, você tomaria tudo quanto era remédio, sem prescrição médica, porque você não tinha medo dos efeitos colaterais, não tinha medo do remédio em si, compreende? Sem o medo, você, por exemplo, pularia de um navio em alto mar sem colete, a prova, a colete de vida, salva-vida, colete salva-vida, você se jogaria, porque você não tinha medo de morrer e achava que aquele mar revolto não poderia fazer com que você morresse afogado. Então, sem o medo, uma pessoa ela poderia passar por situações de risco sem o medo. A panela está quente, você já tem medo, cuidado de poder pegar. Alguma criança que não tem medo, ela vê uma panela fervendo de água quente, ela vira aquilo. Porque ela não entende que aquela atitude dela pode trazer consequências devastadoras na sua pele, no seu corpo, queimaduras, e pode até levar à morte, a depender do caso, como já aconteceu em diversas ocasiões em acidentes domésticos. Tudo isso pela falta do medo. Então, o medo, ele é um estado de alerta, ele é bom, nós, sem o medo, não seríamos capazes de medir a consequência dos nossos atos, que poderiam acabar em uma tragédia, entendeu? E muitas dessas tragédias que acontecem porque a pessoa não tem medo. No entanto, o que nos preocupa aqui não é o fato de não ter medo.
O que é preocupante é que o medo exagerado ele pode fazer na vida de uma pessoa. Uma pessoa que não tem equilíbrio e não consegue equilibrar esse medo. O medo exagerado, ele pode fazer com que essas pessoas não sigam em frente e desistam da sua caminhada, tanto cristã, profissional, familiar, espiritual, né? Em todas as áreas. O medo, ele gera dúvida, e a dúvida, na verdade, a dúvida gera o medo gera o pânico e o desespero, fazendo com que as pessoas desistam, fiquem paralisadas, impeçam de avançar e assim seguir a sua caminhada. Para não ficarem assuntos ou pautados na ciência, no que diz os institutos dos Estados Unidos, vamos fundamentar isso dentro da Bíblia. E foi exatamente isso que aconteceu com os homens de Moisés, que Moisés, na verdade, enviou para espiar a terra de Canaã. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, você vai ver capítulo 13, versículo 31 e versículo de número 32. Eu tenho até a minha Bíblia aqui aberta, mas eu acredito que você já tenha a sua aí também e possa ver isso. É exatamente isso que aconteceu. Os espias foram lá e eles disseram que não poderiam atacar aquele povo, porque eles eram mais fortes e eles eram mais grandes, né? Eles espalharam isso entre os israelitas, esse relatório negativo que fez com que aquele povo inteiro tivesse medo, né? De poder então avançar. Ao verem Canaã, pastor Gideão, ao verem Canaã fechada por grandes muralhas e habitadas por um povo muito mais forte, gigantes, né? Aqueles homens sentiram muito medo e ainda contaminaram a todos os outros. E aqui, pastor Gideão, que eu já deixo logo a primeira dica para você superar o medo. Você não pode andar com gente medrosa. Gente medrosa, você pode até trazer para a igreja para poder ser tratado. Mas ao você andar e ao ouvir demais gente medrosa, a tendência é você ficar com medo também. Porque aqueles homens que foram espiar, eles ficaram com medo. Os que não espiaram não estavam com medo, mas ao ouvirem aquele relatório, eles começaram a ser contaminados pelo medo. Gente que para ouvir pessoas pessimistas, pessoas negativas, não tem sucesso na vida, não consegue avançar. Você que só anda com uma pessoa negativa, uma pessoa super pessimista, você vai abrir uma barraca de cachorro-quente, a pessoa diz, não abra não. Você vai montar uma padaria, não vai dar certo. Você não tem documentação, não vai funcionar, não vai dar certo, não é assim. Quando eu morava aí em Londres, eu queria fazer um trabalho de lar de idosos, né? Musicoterapia com lar de idoso. E as pessoas disseram, nenhum lar de idoso vai abrir a porta para você, porque você não tem documento em Londres, você também não fala inglês, como é que isso vai funcionar? Eu digo, peraí que Deus vai me dar direção. Peguei um irmão chamado Michael, que frequentava uma determinada igreja na época. Eu disse assim, irmão, você sabe falar inglês fluente? Ele disse, sei. Você crê que Deus me usou para poder a gente ir nos lares de idosos e fazer um trabalho assim? Rapaz, eu também queria fazer um trabalho desse. E aí eu fui no primeiro lar de idosos que eu tive a oportunidade em Croydon. Cheguei lá, pedi para poder falar com o dono do lar, falando em português, ele traduzindo em inglês. Aí a pessoa não pôde me atender, isso foi na sexta-feira, marcou para terça. Na terça-feira, quando eu cheguei, falei que tinha um trabalho de musicoterapia, que amava mexer com idosos, e que eu era um cristão, que já desenvolvia esse trabalho em vários lugares. Ele disse assim, então, e quanto que custa esse projeto? Eu falei, não custa nada de graça, então pode começar quinta-feira. Tomei um susto. Porque para mim é pedir documento de ONG, é pedir isso, aquilo, outro. Quinta-feira o homem deixou eu começar. E eu disse assim, quinta-feira eu não posso, porque não estou com a equipe preparada aqui para poder atender esse lá.
mas terça-feira que vem eu já começo. Então tá combinado. Que horas? 3 horas. Então quando for 2h50 a gente bota os idosos tudo no auditório. Foi assim que eu entrei nos lares de idosos. Foram 32 lares de idosos que esse grupo representava. E eu posso depois mostrar relatos aqui do diretor, né, do lar de idosos, falando do trabalho lindo que eu fazia e do resultado positivo nas vidas. Mas se eu ficasse ouvindo os pessimistas, se eu ouvisse e ficasse com medo, eu não faria esse trabalho. Foram quase 5 anos em Londres e quase 5 anos que eu fiquei fazendo um trabalho maravilhoso no lar de idosos ali em Croydon. E uma experiência linda atrás da outra, idosos até de 103 anos aceitando Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele povo, ao ver Canaã fechada por grandes muralhas e habitada por um povo muito mais forte do que eles, todos eles sentiram muito medo e ainda contaminaram os outros que estavam ao seu redor e na cidade quando chegaram para poder trazer o relatório. Eles ficaram tão apavorados só de pensar na possibilidade de terem guerrear com aqueles gigantes, irmãos, com aqueles adversários. Os israelitas olharam para o tamanho dos seus oponentes e não para o tamanho do seu Deus, para que o milagre pudesse acontecer na sua vida. Uma outra estratégia muito importante para você superar o medo é você não olhar para o tamanho do obstáculo, para o tamanho do gigante, para o tamanho do oponente, que faz com que você tenha medo, mas sim para o tamanho do teu Deus, que lhe prometeu que a terra seria sua, que lhe prometeu que a vitória seria sua, que lhe prometeu que a documentação seria sua, que lhe prometeu que a história da tua vida seria diferente. É para esse Deus que você tem que olhar. O fruto do medo foi tão negativo que eles chegaram a pensar, irmãos, que teriam sido melhor terem ficado no Egito. E tem pessoas, pastor Gideão, que o fruto do medo está falando tão forte na vida dele, na vida dela, que ele já está pensando, eu acho que seria melhor não ter vindo para a Inglaterra, eu acho que seria melhor na situação que estamos vivendo diante desse Covid, diante dessa crise, eu ter ficado no Brasil, onde eu poderia continuar desempregado ou fazendo um bico, mas lá eu estava perto dos meus parentes. É isso que aconteceu com aquele povo e talvez esteja acontecendo na tua vida. Não permita que o fruto do medo negativo chegue até você e domine os seus pensamentos, fazendo com que você pense que era melhor ter ficado no Egito como aquele povo, como escravo, do que ter chegado até ali diante daquele saudável gigante. Porém, um homem calou todos aqueles medrosos. Então, Calebe fez calar-se o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, porque é certo que venceremos. Para você superar o medo, você precisa ter a certeza de que dias melhores virão na sua vida. Você precisa ter a certeza de que Deus será com você. Números, capítulo 13, versículo de número 30. É certo que venceremos. Ele falou pela fé. Sabe por que muitas das vezes nós não temos fé? Porque às vezes a gente vai no culto, ouve a palavra, como você está me ouvindo aqui agora. Não basta apenas ouvir. Você está se enganando a si mesmo. Aquele que ouve e não pratica se engana a si próprio. Mas aquele que ouve e coloca em prática, esse sim é sábio, é uma pessoa inteligente. Então você está ouvindo a palavra. Essa palavra vai gerar fé, porque
A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é eu que estou gerando fé, é a palavra de Deus que vai gerar fé no teu coração. Aí Caleb cala todos, negativos que já estavam contaminados. No momento em que todos reclamavam e choravam, Caleb, que também havia ido espiar a terra de Canaã, Caleb estava lá presente, mas teve uma atitude diferente dos demais. Quem tem fé tem atitude diferente. Quem acredita tem atitude diferente. Quem é positivo é certo que venceremos. Tem uma atitude totalmente diferente de quem é negativo. Caleb não se esqueceu que servia a Deus. Talvez o medo fez você se esquecer o poder de Deus na sua vida. Talvez o medo fez você se esquecer que o Espírito Santo habita em você. Talvez o medo fez você se esquecer de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Talvez o medo fez você se esquecer do Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. É o socorro bem presente no momento da minha angústia. Talvez você se esqueceu. O medo fez você se esquecer. Mas Caleb, que tinha uma fé ousada, uma fé firmada, Caleb tinha certeza pela fé, não se esqueceu do Deus que ele servia. Preste atenção. Davi também não se esqueceu. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Golias já estava afrontando o exército de Saul há exatamente mais de 40 dias. Todo mundo olhava para o tamanho do gigante. E aqueles que pensavam em enfrentá-lo eram barrados pelo negativismo que já rondava a todos. Por mais que seja difícil a luta que você esteja enfrentando, você precisa ser ousado, como Davi foi. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele vem contra mim com espada, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi humilhado pelos irmãos. Volta para tua casa. Vem fazer o que aqui? Saul, tu não tem condição de enfrentar. Ele me deu uma oportunidade para o senhor ver. Também por Golias. Golias disse, eu quero um soldado. Isso é uma humilhação que vocês estão fazendo. Davi não deu ouvido ao pessimismo, à negatividade e àqueles que dizem, você não vai dar certo. Você não vai conseguir, você não vai vencer, esse gigante é maior que você. Davi estava centrado no Deus que ele servia. É exatamente isso que você tem que fazer para que você possa superar o medo. Não dê ouvido às pessoas negativas, às pessoas que não têm a mesma fé que você. Creia tão somente que o leão da tribo de Judá está trabalhando, guerreando ao seu favor. Caleb, ele tinha a certeza do Deus que ele servia. Por mais que a cidade estivesse cercada e que lá vivessem gigantes, ele sabia que o Senhor não voltaria atrás das suas promessas. Deus não vai voltar atrás das suas promessas. Então, meu irmão, faça como Caleb, que preferiu ser guiado por Deus do que pelo medo. Não seja guiado pelo medo, não, meu filho, minha filha. Seja guiado por Deus, creia na promessa, porque Deus não volta atrás. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Eu tenho certeza que a tua história vai ser mudada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe qual é a pergunta que eu faço para você? Quem você decide ser? Caleb ou os israelitas? Quando nós passamos pela provação ou nos deparamos com um desafio que estamos para enfrentar,
Nós temos duas opções para quem quer superar o medo ou para quem quer ficar no medo. Quem quer ficar no medo é agir como os israelitas. O problema não é sentir medo, é sim o que você irá fazer com o medo que está sentindo. Se você escolher essa opção de viver como os israelitas, fatalmente você será dominado e será derrotado pelo medo, porque o medo terá poder, ele vai ser implacável, mesmo diante da batalha que você esteja. Se tiver com medo, o pânico, o terror vai vir com força na sua vida e fatalmente você será dominado e será derrotado antes mesmo até da batalha começar. Seria como você chegar até Deus e dizer: olha, me desculpe, mas esse problema é grande demais para o Senhor, seu poder e a sua glória não serão suficientes para poder vencer esse problema que eu estou vivendo, então eu decidi a partir de agora desistir ou viver com medo, porque eu tenho certeza que a tua palavra não vai se cumprir, pelo menos nessa situação aqui. Davi disse: não, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Caleb disse: ei, subamos e possuamos a terra. Você vai agir como os israelitas ou você vai superar o medo a partir de hoje, agindo como Caleb, que mesmo com medo do tamanho do inimigo, se você escolher como Caleb, você não deixará de viver a promessa de Deus na sua vida. Você não deixará que esse sentimento do medo te domine. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, esse sentimento do medo não vai dominar de você. Esse sentimento do medo não vai te impedir, não vai paralisar a sua vida. Pelo contrário, você se lembra, você vai se lembrar que existem muralhas, que não existem muralhas, que não existem gigantes que possam ser destruídos, que possam não ser destruídos pela mão de Deus. Você vai se lembrar dos testemunhos que você já teve no passado. Você vai se lembrar que agindo Deus na tua vida, absolutamente ninguém poderá impedir. Você vai se lembrar que não existe gigante, que não existe muralha, que não existe tempestade, barreira, cova, fornalha de fogo que possa impedir do agir de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a sermos fortes e corajosos, porque temos um Deus grande ao nosso lado. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, ele é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Observe que o texto diz: quem será contra nós? Não dá nem a possibilidade de um nome. Talvez Satanás, talvez uma entidade maligna. Não. Quem será? Não há nem candidato, nenhum possível candidato. Eu espero que você fique com a segunda opção, viu? Porque não importa se você tem medo. Pois, como eu comecei dizendo, o medo é natural do ser humano. Mas você precisa vencer o medo. E para isso você deve olhar para Deus. Leia a sua palavra e você será abençoado. E nela você verá muitos exemplos de pessoas fracas, medrosas e sem capacidades alguma de vencer. Mas só o fato delas confiarem em Deus e seguirem em frente, Deus lhe garantiu a sua vitória. É por isso mesmo, que eu creio que se você colocar em prática o que nós estamos pregando, mesmo que você não saiba como Deus irá agir ao seu favor, se você continuar orando, se você continuar crendo,
se você continuar firme no Ministério Ação Ágape, se você continuar dizimando, estando debaixo da cobertura do pastor, em obediência à hierarquia, né, espiritual, tenha absoluta certeza que Deus ele não te abandonará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou seu amigo, pastor Márcio Santana. Poderia demorar muito mais tempo aqui, mas o tempo que me foi dado foi exatamente, no máximo, 25 minutos. E como eu falei, nós temos que respeitar a hierarquia. E sendo assim, eu encerro a minha mensagem nesse exato momento, crendo que Deus, de alguma forma, há de mudar a tua história. Há uma expectativa muito grande no meu coração de que essa palavra vai destravar as cadeias do medo na tua vida e vai fazer com que você possa avançar. Levanta a tua cabeça, acredite mais em você, separe as pessoas que andam ao seu redor, não ande com pessimistas e creia que Deus vai mudar a tua história no nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo pastor Gideão. Encerro aqui com 25 minutos, 55 segundos. Deus abençoe a todos. Forte abraço.